Aí, ó. Isso aí, ó. Ó o homem aí. Pai do Senhor Jesus. Senhor. Então, queridos, a O partir Senhor de agora... decepcionou os irmãos. A partir de agora, irmãos, o Bispo Samuel vai ficar aí e vai nos trazer a santa e boa palavra de Deus aos nossos corações. Nós precisamos nos firmar cada vez mais na palavra de Deus, que é a única que nos pode garantir a vitória. Bispo Samuel, com o senhor... Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Amém? Queria tratar de uma assunto com vocês hoje. Não há nenhum assunto aqui que não seja de suma importância. Em se falar da palavra de Deus, é de suma importância. Para a gente começar, eu quero ler Neemias, capítulo 2, livro de Neemias, livro histórico, capítulo 2, o verso 13. E também o verso 20. Só o verso 13 e o verso 20. Neemias capítulo 2, o verso 13 diz assim: Saí de noite pela porta do vale e me dirigi à fonte do dragão até a porta do muladar, ou a porta do monturo. E estive observando atenciosamente as muralhas de Jerusalém, que estavam derribadas, e as portas que estavam destruídas pelo fogo. E o verso 20 diz assim: Então lhes respondi, dizendo: O Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, trabalharemos e a reedificaremos. Mas vós não tendes nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Queridos, acho que vocês já sabem aí do que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre os muros, sobre as portas. Neemias, ele sofreu muitas provocações e ameaças, mas ele permaneceu firme no propósito. A reconstrução dos muros e das portas estão relacionadas com a responsabilidade do povo em trabalhar. E também vemos aqui a figura de um grande líder que envolve o povo no trabalho da reconstrução. Então era necessário começar pelos muros, a reconstrução, para se ter segurança. Porque uma cidade sem muros, ela está sujeita à invasão inimiga. Então, Satanás, olha o que eu vou dizer, Satanás, ele não tem acesso ao nosso espírito recriado, o espírito que nasceu de novo. Mas ele tem acesso ao nosso corpo e à nossa alma, Satanás. Caso alguma brecha lhe seja dada. Então, caso alguma brecha lhe seja dada, ele vai ter acesso ao corpo e à alma, mas o capítulo 25 de Levíticos e o verso 29, eu quero ler aqui também. Que a nossa alma, ela é uma casa. O nosso corpo é o muro, essa cidade, a nossa alma é a cidade, essa casa. E o corpo que envolve a alma são os muros. Por isso que eu disse que Satanás ele tem acesso ao corpo, que são os muros,
e ele tem acesso à alma, que é a casa, caso haja alguma brecha. Mas o espírito ele não tem acesso. Então, quando nascemos de novo, o nosso espírito ele é recriado, ele nasce de novo, o nosso espírito. Ou seja, nós somos pobres. Nós somos pobres e não temos condições de comprar a casa novamente. Estou dizendo de uma pessoa que está sem Deus, sem Jesus. Por conta do pecado, ela empobreceu e ela perdeu a sua alma. A sua alma está nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que nós não temos que temer o homem ou aquele que pode apenas matar o corpo. Ou seja, destruir os muros. Mas temer aquele que pode lançar a alma no inferno. Então, olha só. O homem sem Deus, Adão, era o nosso parente mais próximo. Ele ficou pobre porque ele pecou. Ele perdeu o direito, ele pecou. Ele pecou e entregou tudo de bandeja nas mãos de Satanás. Então o homem hoje que não tem Deus, o homem sem Jesus, ele é um homem pobre e perdeu o direito da sua casa, da sua alma. Quem tem a posse é Satanás. É o diabo que tem a posse. Aquele que não aceitou Jesus, ele está nas mãos de Satanás. Não é? Então, o homem nessa condição, ele é pobre, ele não tem condições de comprar a casa novamente. Ele não tem condições. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é por fé, é pela graça, é de graça. Porque nós não temos condições de comprar. Não há nada que nós podemos fazer. Não há obra nenhuma. Falar, eu vou ser bom, vou fazer obras de caridade, vou fazer 1001 coisas para poder ser salvo. Não adianta, é nulo. Só Jesus é capaz de nos dar a salvação. Então vem Jesus e ele paga o preço com seu sangue. E então temos de volta a posse da nossa casa. Agora pertence a Cristo. No entanto, a alma ela traz muitas marcas das quais precisa se libertar. São traumas, são complexos, são feridas, são hábitos, filosofias, uma série de coisas que nada tem a ver com os padrões de Deus para a vida dos seus filhos. E é aqui que uma pergunta se levanta: o que é a alma? Eu já estava dizendo que é a alma. A alma é o mundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. É a nossa personalidade. Porque o homem ele é tricótomo, ele é espírito, ele tem um corpo espiritual, né? A Bíblia diz que se há corpo material, há corpo espiritual. Então o homem ele é uma alma e ele tem um espírito, ele habita no espírito e no corpo. São dois corpos, o corpo físico e corpo material. O espírito ele tem consciência de Deus. A alma, ela tem consciência de si mesma. O corpo tem consciência da matéria. Agora, com nosso espírito, nós tocamos o reino espiritual. Com a nossa alma, nós tocamos o reino intelectual, emocional, volitivo. Agora, com o corpo, nós tocamos o reino físico, o reino material. É por isso que Satanás, ele não tem um corpo físico e para ele tocar aqui no mundo físico, ele precisa incorporar um corpo, ele precisa se apossar de um corpo, de uma pessoa. Para ele interagir no nosso mundo, no mundo físico, no reino material. Então a obra da salvação, ela visa atingir essas três áreas. O corpo, a alma e o espírito. Mas, olha só, queridos, Jerusalém é importante. A cidade de Jerusalém. Ela é importante porque o nome de Deus habita nela. E ela foi escolhida por Deus. Então vale a pena investir em Jerusalém. Nós somos importantes para Deus pela mesma razão, pelo mesmo motivo que Jerusalém é importante para Deus. Porque Deus investiu em nós, Deus nos escolheu também. Sempre no Antigo Testamento nós vamos encontrar a inscrição lá, a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei, é Jerusalém.
Então, em relação a nós, em relação a mim, em relação a você, nós somos importantes para Deus, porque Ele nos escolheu em Cristo Jesus e fez habitar o seu nome em nós. Pelo que somos então chamados filhos de Deus através do Espírito Santo, Ele agora investirá em nós até que os seus maravilhosos e grandes propósitos, né, de Pai para conosco sejam plenamente concretizados. E quão maravilhosos e eternos são esses propósitos. Glória a Deus. Então, esse falando aqui da cidade, que o nosso corpo é um muro, a nossa alma é a casa que está aí guardada nessa cidade murada. Na cidade foi construído o templo. Na cidade foi construído o templo, lugar de adoração, que dada a sua importância, ela devia ser protegida, a cidade e o templo ser protegido. O nosso espírito ele é transformado no templo de Deus. Quando passamos pela experiência do novo nascimento. E nele acontece a adoração a Deus, movida pelo Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo nos move a adorar a Deus. Quando Jesus disse à mulher no tanque de Jacó, ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo vai habitar em nós e vai nos motivar, nos mover a adorar a Deus em espírito. É o Espírito Santo, é o nosso espírito renascido que adora a Deus. Então, há um santuário que precisa ser guardado. Há um santuário em nós. E todo o ambiente que está em volta desse santuário deve ser condizente com essa realidade de lugar santo, de lugar de adoração. Os muros em volta dessa cidade devem ser fortificados. E os muros aqui, quando Neemias ele olha para a cidade e vê os muros todos destruídos e as portas queimadas. Então os muros em volta da cidade falam daquilo que é visível, daquilo que se vê. Da parte exterior com a qual os que nos cercam, né, que tem o primeiro contato, quando o inimigo quer invadir a cidade, o primeiro contato que ele tem, a primeira barreira são os muros. Então eles representam aí a nossa personalidade, a nossa alma naquilo que manifestamos em nossos relacionamentos. Esses muros eles podem estar nos mais diversos estados de conservação e beleza ou deteriorados. E aí você está olhando para a tua vida, né? Muros com brechas, muros caídos, além de feios, são vulneráveis. São vulneráveis à penetração do inimigo. Agora, muros bem alicerçados e conservados representam a proteção a tudo quanto que está dentro da cidade. Nosso espírito renascido, nascido de novo, pelo Espírito de Deus, ele se torna então um muro fortalecido. Agora as portas, e aí Neemias ele traz um contexto no capítulo 3, de 12 portas. E as portas falam do lugar de decisão da nossa alma, lugar de decisão. Nossa vontade, nossas escolhas, elas são uma parte da alma. E é na porta que decidimos quem entra ou quem sai. É na porta que nós decidimos a quem ela deve ser fechada e a quem ela deve ser aberta. Dependendo de quem ou do que deseja passar por essa porta. Portas caídas falam de vontade inconstante, vontades enfraquecidas. Agora, portas no seu devido lugar falam de decisões acertadas, decisões firmes, que sabe o que quer, direcionadas pelo Espírito Santo. Não cochiam em dois pensamentos.
E nos muros tem as torres. As torres no muro falam do lugar de vigilância. Nós encontramos em várias passagens na Bíblia falando do sentinela que está no muro, lá na sua torre de vigia. Então fala de vigilância, é delas que consegue detectar aí a aproximação dos inimigos ou dos mensageiros, né? Nós vemos lá que quando Davi ele está lá no palácio e alguém vai olhar, né? Vai do muro, ele olha e consegue avistar bem ao longe e fala, ó, tá vindo um homem correndo lá. Daí ele diz assim, ó, pela caminhada, pela corrida é fulano. Então ele está no muro, no lugar de vigilância, está observando a chegada do inimigo ou de mensageiros com boas novas. Então a nossa alma ela precisa dessas torres. Isto é, uma atitude de vigilância. Uma atitude de alerta para que não sejamos apanhados em ataques surpresas e que nos levaria a derrotas, a vergonha, levaria ao cativeiro. Seríamos dominados facilmente. Então eu falei do muro, falei das portas e da torre. Agora a porta das ovelhas. Está lá em Neemias no capítulo 3, no verso 1. A porta das ovelhas... Aqui, queridos, é o encontro com o Cordeiro de Deus. A porta das ovelhas. Porque ela lembra aqui o Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o bom pastor. Essa era a porta por onde passavam as ovelhas destinadas ao sacrifício da Páscoa. E ela nos lembra o Cordeiro de Deus, que conforme João no capítulo 1, 29, está dizendo lá, que tira o pecado do mundo. Qual que é o pecado que está no singular? Qual que é o pecado, né? E está no singular propositalmente. Por um homem entrou o pecado no mundo. E está no singular também. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas por um homem entrou a salvação. Então, quem que é o cordeiro que tira o pecado do mundo? É Jesus. E que pecado que é esse? É o pecado de Adão. Então, por Adão entrou o pecado e por Jesus ele acabou com essa condenação. E ele disse, agora Paulo escreve aos Romanos, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Só quem está em Cristo Jesus. Mas quem está em Cristo Jesus não continua pecando? Continua. Continua pecando. O apóstolo Paulo ele reconheceu isso. Estava em Cristo, mas continuava pecando. Então, aqui é a porta onde entra as ovelhas para o sacrifício. E olha que coisa interessante, queridos. Olha que coisa interessante aqui. Quando fala aí de sacrifício, né? Quando fala de sacrifício, Satanás ele treme. Satanás treme quando fala de sacrifício, porque ele sabe que a permissão, quando a gente faz sacrifício, nós temos permissão de Deus para estarmos na bênção. Nós temos permissão para sermos abençoados. Por isso que Jesus fala, aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Toma cada dia a sua cruz. Tomar a cruz fala de sacrifício. Fala de sacrifício. E Satanás, ele sabe mesmo que o segredo da nossa vitória é o sacrifício. É quando a gente se sacrifica. E Satanás, ele se assusta muito quando damos um sinal de que vamos sacrificar. Satanás se assusta com isso. Então ele sabe que o seu maior problema será quando a gente apresenta a Deus sacrifícios de louvores. E não é sacrifícios de tolo não, porque a Bíblia diz que há sacrifícios. Tem muita gente fazendo sacrifício de tolo. E já que é uma palavra de ensino, cabe aqui dizer isso. Né? Cabe dizer, sacrifício de tolo.
E lá depois a Bíblia vai dizer também que Deus ele prefere a obediência do que o sacrifício. Por quê? Porque tem gente que peca deliberadamente, erra, não é? E depois que errou, ele vai sofrer. E depois vai querer apresentar a Deus algum sacrifício por conta do pecado praticado. E Deus não aceita esse sacrifício. Deus ele quer a obediência. Deus ele quer que a gente não erra, que a gente não peca. Não o sacrifício. Mas agora o sacrifício de louvor, um sacrifício agradável, esse Deus quer. Um coração quebrantado que Deus não rejeita. Então não adianta aí fazer a via sacra aí, né? Via Crucis, como diz muitos por aí, pegar a via Dutra e ir até a Aparecida do Norte andando a pé, é sacrifício de tolo. É um sacrifício de tolo, subir escada de joelho. É sacrifício de tolo, o alto flagelo é sacrifício de tolo. Deus não quer isso. Deus rejeita isso. Isso é abominação a Deus. Jesus já sofreu tudo o que precisava sofrer por nós. Nós precisamos só aceitar a Cristo como nós aceitamos e o recebemos como o Senhor e Salvador da nossa vida. A porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. E nós temos que... Ele entrou por essa porta que entrava a ovelha para ser destinada ao sacrifício. Jesus entrou por esta porta e ele disse, agora eu sou a porta. Aquele que entrar por mim não precisa mais ser sacrificado. Porque eu já fui sacrificado. Vai entrar, sairá e achará pastagens. Olha, que coisa maravilhosa. A outra porta é a porta dos peixes, que está lá no capítulo 3, no verso 3, de Neemias. Que fala que é um lugar de crescimento. É um lugar de reprodução. Talvez, amados, nós precisamos consertar essas portas da nossa vida, na nossa alma. Às vezes nós estamos aí e somos, na verdade, um crente anão, um crente raquítico. Nós não crescemos, nós não reproduzimos. Ovelha gera ovelha, ovelha tem que ser fértil. Tem que produzir, tem que crescer. E a porta do peixe aqui, então, lembra-nos da chamada para sermos pescadores de homens. Abacuque fala que os homens têm mente de peixe, que eles podem ser fisgados com um anzol. Fala do evangelismo individual e também com rede do evangelismo coletivo. O inimigo ele sabe disso, que os homens têm mente de peixe e tem usado de muitos artifícios para fisgá-los. Prendendo na sua rede, e com anzol e com rede. Satanás tem feito isso. E quantos não estão caindo na rede de Satanás? Na nossa também eles podem cair. Basta a gente se disponibilizar, né? E queremos fazer a obra de Deus. Então as portas dos peixes estavam queimadas e precisou ser reconstruídas. Aí os filhos de Anasenaá, não é? Edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas de madeira e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Olha só que coisa interessante. A primeira porta que foi reconstruída, então, é a porta das ovelhas. É a porta dos relacionamentos pessoais, não é? A porta do novo nascimento, do encontro com Cristo. Também das torres aí, falamos. Agora, Neemias, ele tinha uma visão muito ampla do que ele queria fazer do trabalho, né? E ele procurou aí marcar os espaços, separar as famílias entre as regiões ali do muro, para poder dividir o trabalho. Mas agora aqui na porta dos peixes fala que eles, em todas elas, eles vão falar assim, olha só, e colocaram as trancas e os ferrolhos nas portas. E colocaram as trancas e os ferrolhos. Por que trancas e ferrolhos, amados? Para que servem as trancas e os ferrolhos? Qual que é? Para que tem tranca na sua porta? Para que tem ferrolho aí na sua porta? Então a porta do teu coração, da tua alma, né? Para que o inimigo não chegue, tem que ter a tranca, tem que ter vigas, tem que ter ferrolhos, tem que ter as trancas. Porque falam da firmeza, falam da segurança, falam da prudência. Tem muita gente imprudente, fazendo tantas coisas aí, sendo inconsequentes na verdade. Então, agora no verso 6, o verso 6 do capítulo 3 de Neemias. O verso 6 diz assim:
A segunda porta, a porta velha, repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram-lhe as vigas de madeira e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Olha só, porta velha. O que diz a porta velha para nós? O que isso quer dizer para nós? Essa porta aqui, ela tem dois líderes, né, principais, que é o Joiada e o Mesulão. E eles, então, renovaram a porta velha. Aqui fala da libertação do passado, das velhas coisas. Essa porta fala das coisas velhas existentes na nossa alma e que devem ser removidas. Ilustra um passado que deixa marcas no seu caráter, memórias feridas que teimam em permanecer e em voltar à tona, causando de novo novas dores, machucando. São padrões de pensamentos e maus hábitos, totalmente divorciados e alheios aos princípios do reino de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para nós. Enfim, essa porta velha fala de tudo quanto é herança contrária à nova vida em Cristo. Verso 13, estou dando uma acelerada aqui por causa do tempo, né? No verso 13 fala da porta do vale. Repararam? Diz a nova. Eles a reconstruíram, colocaram as vigas de madeira, assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e também reconstruíram 1000 côvados até a entrada da porta do monturo. Então, aqui é a quarta menção das portas, a porta do vale, né? Entre essas portas aqui, até a porta do monturo, não havia muro em pé. De uma porta até a outra não havia muro em pé. Eles tinham que levantar primeiro o muro. Primeiro muro. A porta do vale. E o que essa porta do vale fala para nós? A porta do vale fala do milagre da salvação. Aqui acontece o milagre da salvação. Deus nos encontrou e nos libertou porque nós abrimos a porta do nosso coração. A Bíblia diz, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Então nós abrimos a porta e Deus, ele entrou por esta porta. Agora, essa porta, ela vai permanecer fechada. Fechada a todo fogo inimigo. Também essa porta aqui é chamada Vale da Matança, lá em Jeremias, no capítulo 32, verso 35. Chama de Vale da Matança. E depois no verso 14 tem a porta do monturo. A porta do monturo. O que é monturo? Todo mundo conhece o que é monturo, né? Monturo é quando você faz uma limpeza geral e faz um monte de coisa. Você junta todo o lixo ali. É a remoção do lixo. É a remoção do lixo. A nossa conversão, ela não repara automaticamente as brechas da nossa personalidade. Não, queridos. Quando olhamos uns para os outros, logo a gente vai descobrir que há muito a ser reparado, a ser tratado. Um é explosivo, o outro é fechado, é fleumático, um se fere com muita facilidade, o outro é muito tendente, tem tendência à depressão, um manifesta o egoísmo, um outro é orgulhoso, e tudo isso é lixo. São resquícios dos padrões e valores do mundo. Muitas vezes, amados, ou não, é só o Espírito Santo mesmo pode penetrar nos porões da nossa alma, naquele lugar mais secreto e descobrir as sujeiras escondidas, tão incorporadas a certas áreas que até parecem ser naturais para nós. Só o Espírito Santo é que pode penetrar lá, em locais mais impenetráveis. Por isso que ele sonda até os nossos rins, não é? Glória a Deus, o Espírito Santo faz isso em nós. O verso 15 fala da porta da fonte. Porta da fonte. Reparou a porta da fonte. Aqui é a sexta. Que segura a ponta aqui, né, do outro lado.
enquanto nós mesmos estamos na outra extremidade. Por exemplo, né? Eu não sei o que está no coração de Deus. O Espírito Santo sonda o coração de Deus e o nosso. Mas eu começo a orar. Eu começo a orar. O Espírito Santo, que tudo sabe, ele vem em meu socorro. E ele segura o meu coração do outro lado. E aí eu saio para testemunhar de Cristo. Porque eu tenho uma voz, mas o poder é do Espírito Santo. E quando eu abro a boca com a palavra para falar alguma coisa, e aí é o Espírito Santo que me assiste com poder. E de um lado eu, o fraco, o falho, eu começo a orar. E do outro lado, Deus, que me fortalece. E entre nós tem o Espírito Santo que leva a minha oração para Deus, ele conhece a minha necessidade. Não é? Ele faz essa intercessão. O Espírito Santo é o intercessor, é o ajudador, é o consolador. É a porta da fonte. A porta da fonte é de onde nós tiramos os nossos nutrientes espirituais. É onde a gente se alimenta. É meditando na palavra, é na oração. Porque o nosso espírito vai se fortalecendo, é no jejum. A porta da fonte fala disso, de um momento de fortalecimento espiritual, é de onde nós tiramos o nosso alimento espiritual, a nossa nutrição. Agora, aqui no verso 25, vamos lá, pula para o 25. Palal, filho de Uzai, fez reparos de fronte do ângulo do muro até a torre superior que sai da casa superior do rei, que fica perto do quartel. Depois deles, Pedaías, filho de Parós. Olha só. Aqui Neemias, no capítulo 3, no verso 25. Está falando desses homens que estão aqui reconstruindo a porta do cárcere. A porta do cárcere. A porta do cárcere é o pátio, né, do cárcere. Fala de liberdade das prisões. Aqui se fala do átrio, do pátio. Né? Este é o lugar onde as nossas prisões devem ser quebradas. E há muitas prisões em nossas vidas e muitas pessoas aprisionadas, na verdade. Essas prisões devem ser relaxadas, né? E o Espírito Santo ele entra com habeas corpus aí para dar libertação para essas almas cativas que estão presas no medo, preso na depressão, preso na falta de perdão, preso na amargura, em tantas outras prisões da alma, tantas outras. Para muitos a comida, sabe? Um pedaço de bolo na boca, um refrigerante, uma xícara de café. Às vezes a pessoa não consegue comer, coloca na boca isso e sente um gosto amargo, embrulha o estômago, não consegue se alimentar direito. E tem pessoas que estão presas, às vezes, nos vícios, não conseguem se libertar de alguma coisa. Da pornografia, do sexo ilícito, que são coisas opostas a tudo aquilo que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. E são prisões. Então aqui, queridos, temos que entrar por esta porta, ou fechar essas portas para a gente se ver livre dessa prisão. É prisão, tudo isso são prisões. Tudo que você diz assim, eu não consigo deixar, são coisas que te aprisionam. Mas o Espírito Santo te traz esta palavra para te libertar. Total liberdade para você viver uma vida plena em Cristo. Talvez tenha algo que te aprisiona, mas em nome de Jesus o Espírito Santo entra com libertação na tua vida. Se tem alguma coisa que você diz assim, eu não consigo fazer, eu não consigo deixar, eu não consigo viver sem isso, é porque você está sendo escravizado de alguma forma. E Jesus nos chamou para a liberdade. Podemos falar de várias portas aqui, queridos, mas eu vou encerrar por causa do tempo da nossa live, né? E a porta das águas, lá no verso 26, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela está para a nossa alma, assim como a comida está para o nosso corpo. A palavra de Deus é a nossa fonte de alimento, sustento de vida. Por meio dela nós conhecemos a Deus.
Sabe, Jesus ele fala que ele se santificou, ele morreu pela igreja, santificou a igreja pela lavagem da água. Olha só, não é? É santificação, é o canal de comunhão que nós temos com Deus. É a fonte de vida. Fonte de vida. Glória a Deus. Então, queridos, agora no verso 31 a gente encerra, acho que dá para falar. O verso 31, eu pulei as outras aqui para falar do verso 31. A porta da atribuição, ou na sua Bíblia deve estar Mificade, ou a porta da guarda. Esses três nomes, atribuição, Mificade ou a porta da guarda. Neemias 3, verso 31. Né? Fez reparo até as casas dos serventes, do templo, dos farmacêuticos, de fronte à porta. E a minha aqui ainda está a porta do juízo. Olha só. Mificade, guarda, atribuição, juízo. Está lá, né? Essa porta. Mificade, guarda, atribuição ou juízo. Por esta porta, queridos, entravam os guardas, entravam os comandantes, aqueles que davam o aviso, aqueles que davam o recado, né? Os que estavam vigilantes, os sentinelas, ficavam na expectativa, na chegada do inimigo. Agora, se esta porta não estivesse perfeitamente fixada, guardada, a cidade estaria vulnerável aos ataques. Os lugares principais que deveriam ser guardados na cidade era o templo, o palácio do rei. Então, Mificade aqui, ou ele quer dizer exatamente guardar e vigiar. Então, essa porta aqui ela nos mostra três entendimentos espirituais. Ela revela o Senhor Jesus como um guardião de todos os tesouros de Deus. Olha só, o Senhor Jesus, ele é como administrador das riquezas de Deus, mas também é a própria riqueza. Jesus é a própria riqueza, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 3. Todas as riquezas o Pai guardou nele, todas as riquezas ele fez convergir em Cristo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, Efésios 1:10. Então Jesus é o guardião das riquezas do reino, portanto esta porta nos fala do reinado de Cristo. E aí depois que o Senhor Jesus ele entra pela porta oriental, né, e ele governará aí por 1000 anos, e os vencedores reinarão com ele juntamente. Então este reino é o galardão que o próprio Pai deu a Cristo pela sua vitória. E os que estiverem assentados com ele no seu trono também serão galardoados, receberão esse galardão, conforme está em Apocalipse 22:12. Agora o que eu quero dizer, encerrar aqui, em 1 minuto. Como é que estão as tuas portas e os teus muros? Como é? Eu espero que você faça uma avaliação da tua vida espiritual em Cristo Jesus. Como estão as tuas portas e os teus muros? Será que Satanás ele tem achado alguma brecha e ele tem entrado na tua vida? Como que estão? Você tem um bom relacionamento com o Espírito Santo? Ou as portas estão abertas para Satanás e fechadas para Cristo? Ou elas estão abertas para Cristo e fechadas para Satanás, que é o que deve ser? Como é que estão os teus muros? Se tiver, queridos, de acordo com como estavam os muros na visão de Neemias, e ele pede autorização para o rei para reconstruir, porque era necessário, então faça isso hoje. Toma uma decisão, toma uma atitude. Reconstrua a tua vida espiritual em Cristo Jesus. Reconstrua. Reerga os muros, fortifica a sua cidade, guarda a tua alma. Porque Jesus tem prazer nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha bastante coisa, mas eu estou com medo aqui de acabar a live e ficar no meio da conversa, né? Glória a Deus. Então, amados, que Deus em Cristo vos abençoe. Esta palavra que eu queria trazer para vocês nesta noite. Tá bom? Fiquem aí na paz do Senhor Jesus. E eu devolvo aí a palavra para o Bispo Cristiano. Um abraço a todos.